Olá, Shalom, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Hoje falaremos sobre o simbolismo relacionado à história de Esther, a história que deu origem à festa de Purim. Então fique conosco, mas antes, porém, um pequeno aviso. A você que está chegando, apenas gostaríamos de registrar que esses episódios são inspirados nas aulas e palestras da professora Ediane, cujo canal Bible Stories as Blueprints of the Soul segue na descrição desse vídeo. E agora sim, dando início à nossa conversa de hoje, eu te saúdo, meu querido amigo, já te passo a palavra para que sumarize essa história de Esther para o nosso amigo, nossa amiga que está nos escutando. Perfeito. Saudando também a você e a nossa audiência, eu vou tentar sintetizar ao máximo essa história, que tem 10 capítulos, o livro de Esther. Apenas para contextualizar a nossa audiência, isso se passa no exílio do povo hebreu na Pérsia. E lá havia o rei Assuero, como está contado na Bíblia, que resolveu promover uma festa junto com a sua esposa, a rainha Vaste. E eram festas separadas, cada um recebia os seus convidados, e o rei Assuero resolveu, digamos assim, exibir a sua esposa para os seus convidados. E a sua esposa não apareceu quando foi chamada pelo rei, e isso gerou uma certa indignação no rei. Ele se aconselhou com os sábios, e os sábios disseram: imagina, a esposa não se apresenta quando o rei chama, imagina a esposa comum quando o marido chamar. E naquele contexto bíblico, então, o rei entendeu que era hora de procurar uma nova rainha. E ele procurou, então, em todo o seu reino, e a escolhida por sua beleza e formosura para casar com o rei Assuero foi a Esther, que era de origem, então, judaica, né? E ela acabou omitindo essa informação do rei. E aí tem todos os preparativos para o casamento, mas o que importa dizer, ou um dos aspectos importantes, além da narrativa literal desse livro de Esther, é que haviam as intrigas palacianas, né? Que havia um conselheiro do rei, que era o Ramã, que tinha interesse em exterminar o povo judeu. Inclusive foi marcada uma data para esse extermínio, porque ele tinha diferenças com um judeu, Mardoqueu, que foi justamente quem criou a Esther. E ao longo do livro são narradas essas intrigas, essas idas e vindas do Ramã articulando para exterminar o povo judeu, e o Mardoqueu com uma fidelidade ao rei e até salvando a vida do rei, e no final, com o auxílio da Esther, os judeus que estavam até com data para serem exterminados acabaram conseguindo reverter essa situação, e ao invés de serem exterminados, o Ramã que acabou sendo então morto pelo rei, e todos os inimigos então dos judeus acabaram caindo ao invés do povo judeu. E como tu bem disseste, aí está a origem da festa de Purim, que foi comemorada recentemente. O que interessa para nós dessa história da Esther, porque aqui nós, além da questão da Bíblia, do relato literal da Bíblia, nós sempre buscamos uma interpretação simbólica. E nós tivemos a oportunidade de conversar com a professora Eti sobre um versículo do livro de Esther, em que ela conseguiu nos transmitir um simbolismo bastante profundo. E é sobre esse versículo que nós iremos conversar com a nossa audiência. Antes até de adentrar no versículo, que é o capítulo 2, versículo 7 do livro de Esther, o primeiro aspecto simbólico que é muito interessante é o próprio nome Esther. Porque esse nome Esther, ele é escrito em hebraico com 4 letras. Com a letra Aleph, com a letra Samer, com a letra Tal e com a letra Resh. Então, se a gente pegar e desconsiderar o Aleph, que é a primeira letra do nome Esther, a gente fica com a palavra Soter. E Soter, em hebraico, é segredo. Pode significar também escondido, escondido ou segredo. E aí a gente já tem um primeiro simbolismo muito interessante, porque nós temos a letra Aleph, que simboliza, que é a primeira letra do alfabeto e simboliza a divindade, a unidade, seguida da palavra segredo. Esse acho que é o primeiro ponto que a gente poderia conversar com a nossa audiência. O que tu tem para nos dizer sobre esse Aleph e esse acrescido da palavra segredo?
Isso eu achei belíssimo, que a professora Eit nos ensinou a origem do nome Esther. Então, Soter é segredo e o Aleph, nós sabemos, já fizemos um vídeo sobre isso, inclusive, que ele representa o número 1 e ele representa o próprio nome de Deus, né? Nós lembramos que o tetragrama sagrado, o nome impronunciável de Deus, consta escondido na letra Aleph, conforme consta no nosso vídeo. Então é a divindade oculta, nós poderíamos traduzir o nome Esther, né? Você que tem o nome Esther, saiba que tem essa beleza no seu nome, essa é a origem, esse é o significado. E é interessante, meu querido amigo, nós observarmos que no livro de Esther não aparece o nome de 4 letras, o tetragrama sagrado. Não aparece o nome de Deus no livro de Esther. E os sábios dizem que, embora ele não apareça de forma explícita, ele está escondido. Ele está escondido assim como já o nome do livro representa. E aí eles referem que lá no capítulo 5, no versículo 4, consta naquela frase onde consta, e Esther respondeu, se for do agrado do rei, venha hoje com Ramã ao banquete que eu lhe preparei. E se nós pegarmos apenas venha o rei e Ramã hoje, que em hebraico é vaivô, Hamelech, Vehaman, Hayom. Se pegarmos apenas essa parte do versículo, nós verificaremos que cada palavra começa com uma letra do tetragrama. A primeira palavra, Yavô, começa com Yod, Hamelech com Re, Vehaman com Vav e Hayom com Re. Então nós temos a formação do nome divino escondido neste capítulo de Esther e nesse momento especial onde o rei diz para ela que metade do reino já é dela e que ela pode pedir qualquer coisa. Ela pede esse banquete onde ela vai vir a denunciar depois o Ramã. Então, me parece que trazendo essa ideia do Aleph escondido no Soter, já fica muito claro porque também não aparece o nome de Deus de forma explícita no livro de Esther. E eu gostaria só apenas de complementar, querido amigo, que é muito interessante que nesse caso o povo hebraico, né, os hebreus, eles estavam sendo caçados, digamos assim, já tinham sido sentenciados, né, à morte, e eles são salvos e tudo se inverte. Né? Aquela situação que era desesperadora, ela se inverte e eles acabam, né, se tornando os líderes, digamos assim. E é justamente o que diz também o Zohar, que a Shekhinah, que a presença divina, que Deus se oculta mesmo no exílio, mesmo nesses momentos de maior dificuldade, como lá eles estavam sendo perseguidos, a divindade estava também exilada e estava presente, tanto que nada sai como os persas prepararam com cálculos astrológicos, com cálculos astronômicos, etc., com aquela razão prática. Sai totalmente em desacordo do que o Ramã, que é o persa por excelência, planeja, sai exatamente o oposto que ele planeja. Perfeito, querido amigo. Apenas para dar continuidade a esse primeiro aspecto, tu usaste a palavra explícito, né, e implícito, e acho que isso sintetiza bem o nome desse livro, Esther, do ponto de vista hebraico. A divindade nem sempre se manifesta para nós de uma maneira explícita, né? Deus muitas vezes não vai se personificar e conversar conosco como um outro indivíduo, né, de uma maneira explícita, mas sutilmente ele se manifesta. Ele se manifesta na natureza, ele se manifesta através da nossa consciência e ele se manifesta na própria escritura sagrada, na própria Bíblia. Mas é uma presença sutil que nós temos que, de uma certa maneira, nos esforçarmos para encontrar. É aquela coisa não revelada, né? Não é algo que está ali escancarado, mas como o próprio nome Esther diz, a presença de Deus ela está sempre no plano mais invisível ou não tão óbvio. Então acho que essa mensagem é uma mensagem interessante. Ainda, eu gostaria de trazer para a nossa audiência o versículo que eu havia referido, o versículo do capítulo 2, versículo 7, em que diz que o Mardoqueu criara a Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe. A Esther não tinha pai nem mãe. E era jovem, bela, de presença e formosa. E morrendo seu pai e sua mãe,
Mardoqueu a tomara por sua filha. E aí tem dois aspectos importantes que eu gostaria de conversar e de trazer para a nossa audiência. O primeiro é o fato da Bíblia não dizer que a Esther é órfã, porque no contexto bíblico, a palavra órfã e a palavra viúva são usadas muitas vezes como sinônimo de alguém que não tem a conexão com a divindade, o que não é o caso da Esther. E ainda, conforme a professora Eti ensinou, quando diz na Bíblia que não tinha pai nem mãe, a gente precisa recordar aqui aquele famoso triângulo retângulo de Pitágoras, em que nós temos uma linha vertical, representada pelo número 3, uma linha horizontal representada pelo número 4. E simbolicamente, o 3 representa o pai e representa o tempo. E o número 4 representa a mãe e representa o espaço. E ao dizer que a Esther não tinha pai nem mãe, significa dizer que ela estava além do tempo e do espaço. Não sei se tens alguma complementação a essa ideia, se concordas com ela. Perfeitamente, né? Nós vemos, inclusive, que no Cântico dos Cânticos há uma saudação ao tio, né? Que em hebraico é Dodi. E esse nome, tio, justamente por ter essa relação lateral, não é uma relação de poder, né? Muito mais uma relação de amor, né? Nós, quando somos tios, nós não temos o dever de educar a criança, pelo contrário, nós temos o dever apenas de dar suporte, de dar amor, de brincar, né? É algo muito mais leve do que o pai e a mãe que tem que mostrar as regras, né? Então, lá no Cântico dos Cânticos já consta essa relação que o tio é o amado. E esse nome Dodi, ele lembra muito o nome de 4 letras de Deus, né? Só que com a diferença que, em vez de termos 2 res, 2 letras res, nós temos 2 letras dalet. Então, muitas vezes os sábios, até para se referir à divindade, não escreverem esse nome divino, que há indicação, inclusive, para que não seja escrito, senão depois de purificação, eles escrevem Dodi algumas vezes, ou seja, tio. Então é justamente essa relação que não é explícita, que não é uma soma de chegada, né, que é de amor e que transcende o tempo. Perfeito. Só te interrompi, mas para acrescentar que esse tio, nesse contexto do triângulo retângulo, ele é representado pelo número 5 e por essa linha diagonal, que justamente, como tu disseste, foge daquela relação direta, daquela relação mais reta, mais hierárquica, no sentido da autoridade que tu bem referiste, que existe entre o pai e o filho, para ser uma relação mais leve, né? Uma relação não tão pesada quanto essa relação 3 e 4 entre pai e filho. Então, a questão do tio, a questão do número 5, nos remete a esse aspecto mais leve e que a professora Eti relaciona com a própria relação com Deus, né? Deus se manifesta para a gente de uma maneira muito sutil. Não é um experimento científico que possa ser reproduzido mecanicamente e que vá nos dar garantia de ter esse contato. A comunicação com Deus ela é muito mais intuitiva. É claro que nós temos muitas vezes um rito, uma liturgia, uma preparação, algo que nos aproxima, né? Condutas que nos aproximam de Deus e condutas que nos afastam. Mas se nós simplesmente repetirmos condutas mecânicas, sem estarmos convictos daquilo, sem termos um sentimento bom, talvez ou provavelmente nós não teremos aquela experiência, porque essa experiência da manifestação de Deus necessita de uma conexão que vai muito além do aspecto racional, mas que pega muito mais pelo aspecto intuitivo. E aí entra o nome de Esther de novo, porque a presença de Deus ela é uma presença sutil, ela é uma presença que está implícita e não uma presença explícita e escancarada. Joia, eu queria deixar mais uma observação de simbolismo hebraico, de que a Esther não revela sua origem, ela é hebreia. Nós sabemos que a palavra ivri, que é hebreu, significa aquele que vem do outro lado. Aquele que vem do outro lado. Aquele que vem do espírito e não da matéria. E por que os hebreus são perseguidos pelo Hamã? Porque o Mardoqueu, o tio da Esther, ele não aceita se ajoelhar para Hamã e para o rei, porque ele só se ajoelha para a divindade.
E ele é o único que faz isso, ou seja, ele não aceita deixar a soberania dele para outro, ele não delega a soberania dele. Ele é o soberano unido a Deus. Então, a perseguição nós podemos trazer para um aspecto interno. Nós podemos trazer para o aspecto do ego. Ramã é perfeitamente uma expressão do ego, porque ele pensa que ele manda em tudo e que ele consegue definir tudo o que vai acontecer, e ele busca matar o espírito, matar o hebreu, matar o ivre que vem do outro lado. E o ivre é justamente o Mardoqueu, que é pobre. É pobre por quê? Porque o ego não dá atenção para ele, é justamente a parte nossa que a gente não dá atenção e que fica esquecida, que é nosso espírito, né? Nós estamos muito mais preocupados em ganhar dinheiro, resolver tudo que é urgente, né? Tu mesmo já em conversas pessoais ressaltaste a diferença entre o que é importante e o que é urgente. Nós normalmente nos dedicamos ao que é urgente e deixamos o que é importante para depois, né? Então, o que é importante vai ficando pobre, porque a gente não dá atenção, e é justamente esse Mardoqueu a representação simbólica dele. Porém, o ego pensa que é o Senhor, ele só pensa que ele é o Senhor e que consegue ter tudo na mão, mas em algum momento o inconsciente vem lá e puxa o tapete, e ele acaba se quebrando, porque ele não deu justamente ouvidos para essa mensagem que vinha do outro lado. Perfeito, só para sumarizar a nossa conversa, porque eu realmente fiquei muito tocado por esse tema, né? O próprio nome Esther, então, já nos ensina que a divindade ela está sempre escondida, mas o fato dela estar escondida não significa que ela não esteja presente. Ela está presente em todos os momentos e ela pode ser acessada em qualquer lugar e a qualquer momento por qualquer um, desde que nós saibamos enxergá-la nas entrelinhas, enxergá-la nessa relação diagonal, nessa relação do tio, do 5, procurar a divindade a cada instante e a cada momento, porque ela está escondida, mas ela está presente em todos os momentos e na vida de cada um, nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Deus está sempre falando conosco, mas falando de uma maneira sutil, talvez não falando aos nossos ouvidos, mas seguramente falando aos nossos corações e à nossa consciência. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui e almejo que a nossa audiência possa manter esse diálogo com esse Deus vivo, presente, constante e permanente, que está sempre à disposição para conversar conosco, mas de uma maneira muito sutil. Excelente, meu querido amigo. E para você, nós deixamos nosso abraço. Se você gostou, por favor, curta, compartilhe, nos deixe também pedidos, perguntas, todas serão muito bem-vindas. E ficamos à disposição, desejando que tenha uma excelente semana e até a próxima.